Começando mais um Papo da Madrugada aqui no Instantenews.1. Ainda sem a presença do Ronaldo Rosas, que está se recuperando da gripe e da faringite. Por isso, mais uma vez, está aqui com a gente Marcelo Cardoso, que vai substituir o Ronaldo Rosas no Papo da Madrugada de hoje. Boa noite, Marcelo Cardoso. Boa noite, Marcelo Campos. Boa noite para você que está assistindo o nosso Papo da Madrugada. Eu estou aqui mais uma vez, muito honradamente, substituindo o nosso amigo Ronaldo. E eu espero que na próxima semana, já que não pôde ser dessa vez, esteja fazendo o programa novamente. Melhoras para você, estamos te aguardando aqui de volta. Nós vamos começar o programa de hoje com um vídeo sensacional. Ele já foi publicado há algum tempo, mas conta de forma bem original a história da Petrobras, desde a sua criação lá em 1953 até os dias de hoje. Vamos assistir? Nasceu sem medo essa grande companhia que há mais de 60 anos é o orgulho do Brasil. A Petrobras é respeitada em toda parte, mas nem todo mundo sabe como foi que ela surgiu. Foi logo após a Segunda Grande Guerra que um debate teve início, muita gente a discutir qual seria a maneira mais correta de explorar todo o petróleo encontrado por aqui. 55 teve início no Amazonas a primeira extração da empresa nacional. Primeiros anos de um trabalho dedicado, muita luta e aprendizado para alcançar um ideal. A cada dia a empresa aprimorava a extração, refinamento e a distribuição. Os resultados para mais investimentos, a Petrobras estava sempre em valorização. E foi no ano de 2003, quando fez 50 anos, que ela dobrou a produção diária de óleo e gás, fornecendo para o Brasil e também para o exterior. A Petrobras era o orgulho de Brasília, a empresa por aqui melhor não há. Principalmente quando anunciou na mídia que autossuficiente a gente ia ficar. As notícias eram muito animadoras, inspiravam reuniões no Planalto Central para decidir conjuntamente quais seriam os projetos e as metas dessa grande estatal. Meu Deus, que horizonte lindo, um litoral inteiro para explorar. Vai ser a líder mundial de águas profundas, o pré-sal é o futuro, o país vai prosperar. Muita pesquisa com amor e seriedade, muita gente competente trabalhando para encontrar novos processos, novas fontes de energia, projetos gigantescos para executar. Ela também investia na Bolívia, até que o presidente de lá estatizou todos os campos de petróleo e um prejuízo a gente teve que amargar. Mas mesmo assim a Petrobras se destacava, sua marca de sucesso tava em todo lugar. No futebol e lá no carro de corrida, no cinema nacional e na cultura popular. Mês de novembro de 2007, outro fato importante deu o que falar, pois a reserva de Tupi, que era gigante, finalmente começava mais petróleo em alto mar. Logo, logo, investidores pelo mundo souberam da novidade, tem futuro bom aí. E em um dia o seu capital na bolsa mais do que dobrou, negócio bom tava ali. Mas de repente, sob uma má influência do conselho ali formado, resolveu arriscar. Usina e Passadina ela comprou e o escândalo pintou pela primeira vez. Basta você comprar uma refinaria, você tem que acessar mercado. Graça Foster, o que você fez? Dilma Rousseff presidia o conselho e também foi responsável pela ideia infeliz. Botou a culpa no autor do relatório, tirou o dela da reta. E quem julga é o juiz. A presidente do conselho, quem diria, era já escolhida para Lula suceder. Teria chance ao chegar na presidência de acabar com a ingerência que ela viu acontecer. Ela dizia que não ia aceitar, nenhum mal feito ia acontecer. A presidente estava sempre a se esquivar e alegava que não tinha nada a ver. O tempo passa e apesar daquilo tudo, a empresa ainda era o tesouro da nação. Sempre manchete em revista de jornal, internet e emissoras de rádio e televisão.
Os seus projetos pareciam 5 estrelas, moderna e atuante com boa gestão. E a maioria do Brasil acreditava que ali não atuava político ladrão. E o Congresso uma lei foi aprovar para que o pré-sal fosse o futuro da nação. O pré-sal é o futuro da nação. O pré-sal é o futuro da nação. Vai ter dinheiro para a educação. Vamos torcer pra não haver corrupção. O medo de alguns estava certo. Muita grana ali por perto tinha jeito de roubar. Licitações e muitas obras bilionárias pros partidos aliados e campanhas ajudar. E a Polícia Federal sentia o cheiro de mutreta. Com dinheiro começou a investigar. E a maior denúncia de corrupção da história do Brasil ela foi encontrar. O que acontece que o tal Luiz Inácio, presidente idolatrado, organizou por lá um esquema gigantesco de propina pro PT e seus amigos, muita grana a faturar. Isso está no noticiário. O que acontecia na Petrobras acontece no Brasil inteiro. Nas rodovias, nas ferrovias, nos portos, nos aeroportos, nas hidrelétricas. Isso acontece no Brasil inteiro. Paulo Roberto, funcionário de carreira, indicado para o cargo porque nele se confia. Era um sonho meu chegar a diretor e quem sabe chegar a presidente da companhia. E ele sempre soube por onde pisava e as consequências que teriam os seus atos. Se não tivesse apoio político, não chegava a diretor. Isso é fato. Alberto Youssef ajudou porque era ele que sabia o caminho da trilha. Interrogado, o doleiro explicou. O que era de Brasília, ia pra Brasília. Tinha propina por todo lado, espalhado em todo tipo de contrato e de operação. E tinha um cartel que agrupava as construtoras ganhadoras de licitação. Mendes Júnior, Andrade Gutierrez, Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo, Correia, OAS, todos estavam no meio da confusão. No sábado, então, uma revista colocou em sua capa o que faltava descobrir. Luiz Inácio e sua pupila Dilma já sabiam das tramóias que rolavam por ali. Sentindo o sangue na garganta, militantes do partido resolveram reagir. E a sede da revista foi pichada e interpretada por quem acha que o jeito é agredir. E qualquer um que tem um pingo de esperança de acabar com a roubalheira por aí já viu que é hora de encerrar essa lambança. Se a Via Cruzes virou circo, estou aqui. Veio então 2015 e o povo brasileiro enfim reconheceu que a Petrobras é patrimônio do Brasil e não de quem ficou com o ouro seu. Sua história é grandiosa, não merece ser um antro de mutreta e de corrupção. Porque lugar de vagabundo sem vergonha é mofando na cadeia sem nenhum perdão. Os brasileiros só não podem desistir da Petrobras e nem da nossa nação, porque são eles quem possuem o poder de escolher qual será sua direção. O povo declarava que a Petrobras, coitada como estava, podia morrer. E gente em todo canto da cidade foi ficando indignada com o que via na TV. E a Petrobras não chegou onde queria quando foi criado um dia pra nos atender. Surgiu pra ser a nossa fonte de energia e acabou abastecendo quem só quer não me canso de assistir esse vídeo, Marcelo. A forma como ele contou a história da Petrobras e os flashes com os depoimentos dos canalhas que assaltaram a empresa servem de alerta aí para todo mundo, né? Quem diz que vota no Lula está votando no homem que quase faliu essa empresa. Foi condenado em 3 instâncias, que teve a sua pena aumentada por instâncias superiores e que foi solto graças aos amigos que ele e a Dilma colocaram no Supremo. Esse homem aí precisa ser alijado da vida pública brasileira. E se tivéssemos um Supremo sério, ele não teria saído do lugar que é seu por direito, a cadeia, né? Pois é, rapaz. Hoje, inclusive, eu estava vendo no noticiário, né? Não sei se eu comentei com você, que a Polícia Rodoviária Federal tinha apreendido
posto em cana, foi o termo que se usou lá no Jornal da Cidade Online, o líder de uma das maiores facções criminosas do Brasil. Eu até pensei que tivessem prendido o Luiz Fux, mas era só mais um cara do PCC lá. Mas vamos lá. Lula e sua gangue, não Greg, mas Lula e sua gangue fizeram estrago no Brasil inteiro, né? E todo mundo viu que não foi só na Petrobras. Teve BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Basta ver o depoimento do Antônio Palotti, réu confesso, e que devolveu 100 milhões de reais aos cofres públicos. Alguém devolve dinheiro assim, do nada, sem que isso tenha sido realmente roubado? Você vai devolver o seu dinheiro assim? É brincadeira, né, rapaz? Mas, além disso, eles aparelharam órgãos públicos e as universidades federais, né? Eu assisti um vídeo do professor Mauro Rosa, que é um professor há mais de 40 anos e tem 30 anos de ensino superior. Ele escancarou a podridão no submundo das universidades federais. Dá só uma olhada. Bom dia a todos. Eu sou professor de carreira, eu tenho 58 anos, dos quais 40 no magistério e 30 no ensino superior. Eu falo 40 porque eu fiz o curso normal no ensino médio e desde então virei professor de musicalização infantil para pré-escola. De modo que nesses anos todos eu vivi todas as experiências possíveis nos diferentes graus de ensino do magistério no Brasil. Sou de Minas, como vem pelo sotaque, resido aqui no Rio desde 2016 como professor da UFRJ. Nas federais, eu já passei pela UFMG, pela Federal de Rondônia, onde fiquei 6 anos, e agora mais 6 aqui no Rio de Janeiro. E eu venho falar de um tema que a direita quase não tem discutido. A única pessoa que eu vejo falar sobre o assunto é o professor Olavo de Carvalho. Qual é esse tema? A nossa luta pela eleição de reitores das universidades federais. Se a direita não entender que esse assunto é um assunto premente e fundamental, nós enxugaremos gelo, porque as universidades têm muitos recursos, elas têm as universidades dos técnicos, têm universidades dos docentes e têm os coletivos dos alunos militantes do PSOL, do PCO, do PSTU, do PCB. Vejam vocês, eu vou pedir ao Jorge para colocar no painel 5 imagens de 5 artigos que eu escrevi. Eu tenho 10 artigos que serão publicados nesse portal. Sugiro a vocês que leiam. O portal tem um nome fácil de gravar: todopoderemanadopovo.com.br. É um portal conservador de imprensa em geral, que tem 2 meses e já tem mais de 2.000 inscritos. Como o título do primeiro artigo sugere, eu falo da corrupção nas universidades federais. A sociedade não sabe o quanto as universidades federais são corruptas. Elas não têm noção do quanto de dinheiro há nas universidades federais, que dizem o tempo todo que falta recurso, não é? E as ligações dos senadores de esquerda e dos deputados federais de esquerda com as universidades são as mais espúrias possíveis. Um desses artigos fala disso, dessa relação, e a foto que puseram é uma foto na qual há reunião de reitores com a presença de Maia, Jandira Fegali e acho que Benedita, 3 ou 4 políticos de esquerda. Esses senadores e deputados costumam destinar emendas parlamentares às universidades, em geral para a construção de prédios. E as construtoras que costumam ganhar são construtoras de laranjas ligadas às famílias dos políticos, ou seja, o recurso entra e acaba voltando, em parte, para os próprios políticos. Em construções superfaturadas, e
em situações como um projeto com mármore no piso e a obra com cimento queimado, e coisas dessa natureza. Há inúmeros caminhos de corrupção. Se vocês entrarem no banheiro de uma universidade federal hoje, vocês não acharão uma torneira fechando. Há vazamento em todas. Não há um sabonete, não há papel higiênico, às vezes não há banca nos vasos sanitários. Mas existe um contrato de manutenção, existe um fiscal de obra que todo mês faz um relatório aprovando a execução do serviço, e existe a liberação da verba para a empresa prestadora de serviço. E isso pode parecer pequeno, mas num prédio de 48 banheiros, num prédio de 60 banheiros, num campus gigante como o campus do Fundão, da Federal do Rio Grande do Sul, da UFMG, da Paraíba, das 30 grandes universidades brasileiras, é muito dinheiro. E Lula não construiu tantas universidades à toa, porque quando você constrói um campus novo, você constrói vários prédios novos, você faz pavimentação e faz terraplanagem. E as construtoras já mostraram, as que lidaram com a esquerda, já mostraram a que vieram. Mas este não é o pior problema. O pior problema é a naturalização da corrupção na relação com os alunos, que são cooptados logo nos primeiros semestres a entenderem que eles só terão direito a auxílio moradia, auxílio alimentação. Não sei se vocês sabem que existe um decreto federal chamado PNAES, Programa Nacional de Assistência Estudantil, criado por Fernando Haddad e Luiz Inácio Lula da Silva. E esse programa, ele oferece, a soma dessas bolsas pode chegar a quase R$2.000. Então, se um aluno de federal tem assistência estudantil, assistência alimentação, assistência moradia e assistência de transporte, ele chega a quase esse valor. Imaginem o que é um estudante em Rondônia, ou no Acre, ou no Amapá, receber R$2.000 de assistência, não é? E os alunos que são mais devotados ao estudo e à pesquisa só conseguem participar dos grupos de iniciação científica e de extensão e receber as respectivas bolsas se eles forem afinados com as propostas dos professores que estão nas lideranças desses grupos. De modo que as bolsas de iniciação científica e de extensão dos projetos de extensão só vão para os projetos cujas pautas são de esquerda. Percebem a gravidade? Então, se o aluno entende desde o começo que para participar disso, ou seja, para galgar, para ter acesso aos melhores processos de formação universitária, se ele entende que ele precisa fazer um pacto corrupto com a universidade, para ao menos fingir que é de esquerda, porque muitos conservadores se omitem, não assumem que são na universidade, e muitos fingem que são de esquerda porque querem depois entrar no mestrado, querem entrar no doutorado, e nenhum projeto que não seja de esquerda passa numa banca de doutorado, assim como há também fraudes nos concursos. Leiam esses artigos, por favor. A sociedade precisa entender que a universidade é essencialmente corrupta. Ora, vejam, recentemente, durante o início da pandemia, um laboratório de química de uma grande universidade se gabou de ter produzido 700 litros de álcool gel. A minha bisavó, que tinha uma fazenda de subsistência em Minas, produzia no alambique 500 litros de álcool por semana para vender para usuários de lamparinas nas regiões que não tinham luz, nos anos 70. Então, não há orgulho nenhum num laboratório de uma grande instituição produzir essa quantidade de álcool em gel, não é? De modo, e aí eu divirjo um pouco do colega que falou antes, que não só as universidades estão tomadas pela esquerda, mas as igrejas também.
A minha igreja, que é a católica, tem pelo menos 150 bispos e arcebispos trabalhando pela teologia da libertação e trabalhando e defendendo e fazendo discurso nas homilias pró-Lula, não é? Também há pastores que são de esquerda. Então, urge, gente, urge que nós criemos um caminho, um grupo para uma reflexão séria sobre a retomada da esquerda, pela retomada disso, da direita, desses campos que a esquerda tomou, de nós. Porque, tradicionalmente, a universidade é uma criação da igreja. A primeira universidade da Europa é a Universidade de Bolonha, de 1233. A primeira universidade católica é a Gregoriana de Roma, de 1551. E os papas, a Universidade Católica é a criação de papa, ela é pontífice, a Universidade Pontifícia. Os papas fundaram universidades no mundo inteiro. Qual é o estado do Brasil que não tem uma PUC? De modo que, e hoje tomadas também pela esquerda. E a esquerda nos afronta porque ela é existencialista, ela é materialista, ela é hedonista. E o hedonismo, o que é que faz? Cria um ambiente de prazer máximo na universidade. O materialismo diz para as pessoas assim, olha, a sua vida não tem existência pós-morte, então viva intensamente o que está aqui. E ao viver intensamente o que está aqui, o que ocorre? Nós atacamos o conservadorismo, porque o conservadorismo inclui o outro. Mauro, a igreja para concluir. Tá. Então, em síntese, né, a universidade ela ataca frontalmente a gente e ela ataca frontalmente os nossos jovens, e se nós não tomarmos as reitorias, eu criei aqui na UFRJ uma militância bolsonarista dentro da UFRJ para a gente poder fazer, na eleição de 2023, eleger um reitor e uma vice-reitora conservadores. Então, essa é a minha proposta, que nós criemos um caminho para tomada das universidades e das igrejas. Claro. A universidade está tomada pela esquerda. Sim. A sua proposta é vencer uma eleição na universidade Sim. com um candidato de direita? Em todas, com candidatos conservadores. Como é que a gente faz isso? Fortalecendo os conservadores que estão esquecidos, postos à margem. Eu sou um professor marginalizado. O meu departamento, eu tenho 2 doutorados, um na PUC Minas, um pela USP. Fiz um estágio de doutorado na Espanha. Escrevo livros fora da universidade, porque eu não tenho espaço para publicar dentro da universidade. Então, toda a minha produção é externa à universidade. Eu só vou lá para cumprir o meu dever. Minha obrigação. E como eu, há vários técnicos na universidade jogados em escanteio. Essas pessoas querem trabalhar. É só uma questão de identificar, eleger um grupo, identificar as lideranças, as forças que estão com medo e dar espaço para elas. Olha, é árido, é penoso, é duro, parece difícil, mas é possível.
Nós temos mais uma pessoa para perguntar aqui na frente. Boa tarde. Boa Eu tarde. concordo totalmente com o senhor. Eu tenho filhos que saíram da UFRJ, hoje trabalham como professores na UFRJ. E realmente tem uma grande galera que é de direita, só que estão ameaçados, têm que ficar calados, têm que fazer o jogo, porque são até ameaçados fisicamente. Sim. Né? Então, se a gente conseguir dar força a essas pessoas, elas vão abrir a boca e vão se atuar. Só que é muito difícil, não é impossível. Tem reitores de direita que já se candidataram na lista tríplice, mas não conseguem. Mas eu acho que, se tiver um trabalho da sociedade, vai chegar na universidade, e os professores de boca fechada, os alunos de boca fechada, porque senão não passa, né? Você não pode fazer um mestrado lá, porque eles dominam a banca, e eu acho que a gente vai conseguir. E o pior de tudo isso é que esses universitários que saem de lá vão ser os professores das escolas de ensino médio, serão os professores das escolas de ensino fundamental, serão os juízes que vão julgar as nossas causas, né? Então, é uma elite que vai tomar conta da nossa vida, porque é da universidade que saem os políticos, que saem os juízes, que saem os professores, que saem os médicos, né, que hoje são a favor do passaporte sanitário. Então, a universidade realmente é a elite do Brasil. Nós temos que atuar realmente lá. E uma grande galera é conservadora lá dentro. É verdade. O ativismo judiciário começa lá, né? O Fux é aqui da UERJ, o Barroso é da UERJ, né? A Carmen é da PUC Minas. Peitudo esse professor, hein, Marcelo? Você viu que ele escancarou realmente a podridão presente nas nossas universidades. Não sobrou para ninguém. Padres, pastores e até o judiciário. Eu digo uma coisa para você. É bom que as pessoas assistam vídeos como esse e comecem a pensar no que vai ser o Brasil se o Lula, o PT e os seus aliados voltarem aí ao poder, né? Mas teve uma outra pessoa que escancarou com a esquerda brasileira, né? Foi o professor Olavo de Carvalho, que faleceu essa semana, infelizmente. Ele foi um guerreiro, né, que a esquerda sempre tentou desqualificar. No programa Dose Dupla de ontem, nós falamos bastante aí dessa grande figura que vai deixar um legado aí para as futuras gerações, né? Essa semana, Marcelo, nós vimos também de tudo, né? Pessoas da esquerda demonstrando uma grande falta de humanidade e brasileiros que se manifestaram sobre a importância de Olavo de Carvalho para o Brasil. Mas me chamou a atenção um texto do Roberto Mota, que circulou nas redes sociais. Ele disse que, em 1995, entrou numa livraria no centro do Rio de Janeiro e achou, por acaso, um dos livros que iria mudar sua vida. O título estranho foi que chamou a atenção dele, O Imbecil Coletivo. Nele, Mota encontrou uma inédita mistura de clareza intelectual e coragem moral. Ele disse que aquele livro de Olavo de Carvalho o ensinou a não ter medo da verdade e dar o nome certo às coisas. Ele enfatizou que Olavo de Carvalho buscava a verdade sem medo das consequências. É verdade. E nesse texto ele traduziu bem quem foi Olavo de Carvalho, né? Para o Olavo, a consequência foi um confronto com o establishment e os seus pseudo-intelectuais esquerdistas, encastelados aí em recursos públicos e no monopólio da mídia, né? E ele também lembrou o exílio que o Olavo de Carvalho teve que enfrentar. Né? Pois é. Segundo ele, o preço que se paga no Brasil por coerência e honestidade intelectual ainda é altíssimo, né? Mas o Olavo de Carvalho, sem dúvida nenhuma, foi responsável pelo fim da hegemonia esquerdista sobre o pensamento brasileiro. Isso aí é indiscutível, né? É verdade. E como disse o Roberto Mota, nunca mais seremos servos silenciosos e quase sempre inconscientes, o que é pior, da mentalidade totalitária da esquerda. E finalizou dizendo que, se o gigante acordou, Olavo foi o despertador. Muito bom mesmo, né? Esse texto do Roberto Mota, que é engenheiro
executivo, professor e autor de 4 livros. Ele já foi consultor do Banco Mundial e ex-secretário de Estado, né? Agora, uma coisa é certa, Olavo de Carvalho sempre teve ótimas tiradas e frases assim inesquecíveis, né? E essas frases ajudam a entender o pensamento dele. Você tem uma lista aí, né, Marcelo? Eu tenho a minha aqui, vamos trocando uma figurinha aí. Temos sim. Vamos lá, vou começar com essa aqui. Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Mais uma. Ser odiado por multidões de ignorantes é o preço de não ser um deles. Mais uma. O homem medíocre não acredita no que vê, mas no que aprende a dizer. Uma outra que eu gosto muito é conservadorismo significa fidelidade, constância, firmeza. Não é coisa para homens de geleia. Outra é essa aqui. Há coisas que são boas por alguns instantes, outras por algum tempo. Só algumas são para sempre. Mas essa aqui é fantástica. Olha só, no Brasil é preciso explicar, desenhar, depois explicar o desenho e desenhar a explicação. Pois é. Eu, de vez em quando, eu também acho que preciso ficar aqui com as minhas resmas de A4 e minhas caixas de Faber-Castell 200 cores para ver se as pessoas compreendem algumas coisas que a gente fala, né? Mas eu tenho outra aqui, do Olavo, olha aqui. O brasileiro de hoje em dia é aquele sujeito valente que teme olhares e caretas como se fossem balas de canhão, que enfia o rabo entre as pernas à simples ideia de que falem mal dele, que troca a honra e a liberdade por um olhar de simpatia paternal de quem o despreza. Boa. Outra. Se cometi tantos erros, se tão rico e variado é o repertório dos meus pecados, para que inventar mais um, acusando-me logo daquilo que não fiz? Mas tem umas frases aí do Olavo de Carvalho, Marcelo, que a gente não pode esquecer. Uma delas é essa aqui. A vaidade da ignorância é um abismo de miséria humana. Tem uma outra também, aquilo que te dá segurança é, ao mesmo tempo, aquilo que te aprisiona. E é verdade, né, rapaz? Outra muito boa é essa aqui. Ela é ótima. Não há covardia mais torpe que a covardia da inteligência, a burrice voluntária, a recusa de juntar os pontos e enxergar o sentido geral dos fatos. Tem uma outra dele sobre a sorte. Ele diz: a sorte favorece os audazes. E quando entrar em um negócio, entra com a seguinte posição: sabe quando eu vou parar? Nunca. É assim que tem que ser. Tem uma ótima também sobre a desgraça do brasileiro. Estudar de menos e opinar demais. Essa é a maior desgraça do brasileiro. Pois é, né? E aí todo mundo é palpiteiro, né? O pior é quando você é palpiteiro, mas se assume palpiteiro, tudo bem. Agora, quando você é palpiteiro, mas quer fazer onda dizendo que você é um estudioso, é um especialista, peguei horror a esse termo, aí a vaca vai para o brejo. Agora, tem uma frase do Olavo de Carvalho, algumas frases, aliás, que precisam ser lidas pelo pessoal da nossa esquerda. Nossos canhotinhos precisam ler isso aqui. Talvez a maioria não entenda. Mas, quem sabe, alguns leiam e caiam na realidade. Por exemplo, burrice e maldade jamais foram termos antagônicos. Nada debilita mais a inteligência do que a obstinação orgulhosa na astúcia fracassada. Tem uma aqui maravilhosa. O mundo seria melhor se não houvesse tanta gente prometendo melhorá-lo. Essa eu achei assim, genial mesmo. Mas tem uma outra dele, que é a definição dele para comunismo. Essa é ótima. Ele diz o seguinte, que o comunismo não é um grande ideal que se perverteu, é uma perversão que se vendeu como um grande ideal. Né? Os caras são muito marketing, né? Pois é. Tem uma sobre o amor. Ele diz que o amor não é um sentimento, é uma decisão, um ato de vontade e um comprometimento existencial profundo. Os sentimentos variam, mas o amor permanece. Quem não compreendeu isso não chegou nem perto da maturidade. Tem outra. Recusar a atenção é o primeiro e mais importante passo da liberdade humana. Tem até alfinetada aí para o pessoal da cultura, né?
Quando se trata de Brasil, quando ouço falar em cultura, eu saco meu rolo de papel higiênico. Radical, radical. Tem essa aqui também que é muito boa. É inútil tentar convencer quem acha que já sabe. Sem a humilhação preliminar que quebra a autoconfiança postiça e cria o desejo de saber, nada é possível. Você tem mais frases aí, né, Marcelo? Tenho sim. Escuta essa. Não suporto gente que fala bonitinho. Só dou ouvidos a quem não tem medo de falar com o coração nas mãos, mesmo ao preço de parecer doido. Mais um. Se você não tem sequer a coragem de enxergar a realidade, como pode ter a pretensão de mudá-la? Outra genial, né? Sobre os verdadeiros heróis, disse ele, heróis genuínos fazem-se desde dentro, na luta da alma pela verdade da existência. Antes de brilhar em ações espetaculares, tem de vencer a mentira interior e pagar com a solidão moral extrema o preço da sinceridade. Outra muito boa. Só um imbecil completo deseja ter uma opinião própria. Quem tem cabeça busca uma opinião verdadeira. Muito boa essa. Veja o que ele pensa sobre os palavrões. Os palavrões, segundo eu entendo, foram inventados precisamente para as situações em que uma resposta delicada seria cumplicidade com o intolerável. Penso exatamente dessa forma. Às vezes você precisa ser enfático. Eu falo muito isso, às vezes, antes de anunciar que vou dizer algum impropério, né? Agora, tem recado para os estudantes também. Se você é um estudante sério, prepare-se. Saber mais é ser compreendido menos. Eu lembrei aqui de uma outra, Marcelo, que ele diz o seguinte: enquanto houver otários dispostos a obedecer, haverá malandros querendo mandar. Certo. Tem essa aqui também, né? Dos meus cursos, quem é inteligente sai mais inteligente. E quem é burro sai maluco. Mais uma aqui, ó. Brasileiro não entende a diferença entre feiura e beleza, só entre miséria e luxo. Essa está muito boa. É verdade. Agora, sobre a diversidade, tem uma ótima aqui. A política pró-diversidade consiste essencialmente em proibir a diversidade de opiniões. É o que a gente tem visto mesmo. É verdade. Tem resultado na velha imprensa, extrema imprensa. O advento da grande mídia democratizou a ignorância. Opa! E para fecharmos com chave de ouro, essa coletânea de frases do Olavo de Carvalho tem essas duas aqui. A felicidade que se pode alcançar neste mundo é modesta e inconstante, mas real. Uma das chaves para obtê-la é que as alegrias dos outros não te entristeçam, nem suas tristezas te alegrem. E a última. Eu só quero uma coisa, que Deus perdoe meus pecados e me leve para perto dele. Essa também é o pedido foi atendido, com certeza, né? Olavo de Carvalho vai deixar um legado aí, mas a gente sabe que a esquerda vai tentar destruir esse legado, fazendo várias tentativas constantes para isso, né? Só que será a tentativa de uma minoria cada vez mais desqualificada e também com muita inveja no coração, né, Marcelo? E em respeito a esse grande escritor e filósofo que sempre viveu à frente de seu tempo, a gente não vai encerrar o Papo da Madrugada hoje com aqueles vídeos de humor que fazem parte da nossa rotina semanal. Nós estamos de luto, né? Que Olavo de Carvalho descanse em paz. É verdade. Sempre que possível, vamos estar relembrando a história e o pensamento deste grande provocador, questionador e homem firme nos seus pontos de vista, que jamais perdeu a sua humanidade. Um abraço a todos vocês e os nossos sentimentos à família de Olavo de Carvalho. O Papo da Madrugada estará de volta na semana que vem comigo. Esperamos com o Ronaldo Rosas, né? A gente agradece aí mais uma vez ao Marcelo Cardoso a sua participação nesses 2 últimos programas. Grande abraço para você, tenha um bom fim de semana e uma ótima semana. Tchau. Um abraço, tchau.